Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Às vezes fica difícil, acredito que às vezes não, sempre é difícil dizer quão imensurável é o amor de Deus para com todos nós. Sobretudo, quando nós olhamos desde o início da humanidade, desde da concepção do homem e da mulher, que estavam no paraíso, mas que lá viraram as costas para a graça do Senhor, mas mesmo mediante a isto, um Senhor que não cansa de vir ao nosso encontro, de nos chamar, e o salmista, no Salmo 8, ele vai justamente se colocar uma pergunta, olhando para esta realidade. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Nós, que por muitas vezes temos um coração orgulhoso, nós que muitas vezes conhecemos, recebemos toda a mensagem, sabemos que Deus nos chama à comunhão, nos chama ao amor, à misericórdia, nós que muitas vezes não conseguimos acolher tão bem este chamado, mas apesar de tudo isto, Ele continua a vir ao nosso encontro para nos render com o seu amor. É um verdadeiro mistério, o Deus que não se cansa de nos chamar. E quando nós olhamos para este mistério da Santíssima Trindade, mistério que, por vezes, é tão difícil de compreender, que é um só Deus, que age de 3 modos diferentes, o Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que santifica. Como compreender que 3 é 1 e 1 é 3? Como compreender a partir disso, E a gente se coloca olhando para a nossa vivência cristã, como que este Deus pode garantir-nos esta unidade diante de tanta diversidade? E eu digo, se fôssemos olhar para esta realidade, olhando meramente para as palavras, certamente, talvez não compreenderíamos o verdadeiro mistério, que é a Santíssima Trindade, e o que é também a vivência cristã. Mas a compreendemos a partir da vivência. Olhemos o que Paulo nos diz na carta aos Romanos: justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo certamente está dizendo isso, E a gente olha para a vida de Paulo, uma vida que também foi tão atribulada, e como que Paulo, de antes perseguidor, se torna o anunciador e diz que é justificado pela fé. E esta justificação, ela se faz inserida na comunidade cristã. Comunidade cristã que antes ele perseguia ferozmente. E a gente pergunta, como compreender tamanha vivência? E nós olhamos justamente para a Santíssima Trindade. Deus que age de muitos modos, porém, de muitos meios, por muitos meios, com o único intuito de nos levar-nos à unidade. Assim nos lembra a oração do dia: fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade. O Senhor que sabe que nós, na nossa vida, nós vivemos tantas adversidades, e sobretudo, quando nos reunimos em comunidade, a adversidade ela se torna mais latente e presente. E como vivenciar
essa diversidade na unidade. É olhando lá desde o início da história, desde o Antigo Testamento, é olhando o modo como Deus, ao longo do tempo, vem ao nosso encontro para desejar a transformação da nossa vida, para fazer com que nós reconheçamos que precisamos vivenciar desta unidade. Deus que, por isso que eu falo que é tão difícil compreender, Deus que deixa de ser apenas um para nos mostrar os modos, por 3 vezes, por 3 modos, como que Ele pode vir ao nosso encontro, para transformar-nos e nos mostrar a autêntica unidade, mostrando-nos que podemos ser, cada um ter a sua diversidade de vida, mas que essa diversidade, ela se faz numa unidade, ela se faz numa união que vai muito além do nosso próprio ser e do nosso próprio ego. E isso vai nos mostrando pelo modo como, ao longo dos séculos, eles foram agindo no coração do homem para que estes estivessem unidos junto a Deus. E esta unidade, meus irmãos, ela vai se concretizando na ação salvífica do Senhor. Cristo que veio ao nosso encontro para revelar o Pai. E a sua revelação mostra a Ele próprio, mostra-nos o Pai e nos mostra a face do seu Espírito. E é bonita as palavras de Jesus no Evangelho. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade. E de que modo o Espírito tem conduzido a comunidade cristã a esta verdade? É em torno do altar, em torno da Eucaristia, em torno da vivência, cada um no seu modo de ser, mas trazendo tudo e entregando tudo diante do Senhor. E é bonita as palavras de Paulo quando ele vai compreendendo isso. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, e a constância leva a uma virtude provada, e uma virtude provada desabrocha em esperança. E esse desabrochar, ele se faz no encontro e na vivência da Eucaristia. Porque aqui o Senhor reúne todas as adversidades e nos faz vivenciar a mesma graça, a graça da ressurreição. E como eu dizia, às vezes é difícil compreender tal mistério. E o que nos faz compreender é a vivência cristã. É em torno do altar que vamos compreendendo a profundidade deste mistério. E é o Espírito Santo quem nos conduz. O Espírito Santo, ele vem a nós para nos revelar a verdade, para nos santificar, e ele nos conduz para o entorno do altar do Senhor. Deus nos conduz para o entorno do altar do Senhor. O próprio Cristo nos diz que ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. E se faz em torno do altar, fazendo memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O livro dos Provérbios, ele vai nos dizer que desde o início, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali agindo, já estavam ali chamando-nos à unidade. Quando preparavas os céus, ali estava eu estava ao seu lado como mestre de obras, alegrando-me em estar com os filhos de Deus. Não falará por si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito, sempre agindo para a unidade. Unidade que se faz
não somente com eles, mas também nos chama à unidade. Lá no livro de Gênesis vai dizer que o homem e a mulher foram chamados a participar da criação, a cuidar de tudo aquilo que Deus havia preparado. E Deus, do mesmo modo, Ele tem vindo ao nosso encontro para nos chamar a participar desta criação. E isto se faz, esta participação, ela se faz em torno deste altar, que faz com que a adversidade de nossa vida, ela se torne uma unidade, pela ação do Pai que nos chama à vida, pelo próprio Cristo, que nos mostra a salvação com a sua própria vida e nos chama a também na nossa vida vivenciarmos a salvação, e o Espírito Santo que busca santificar-nos após este encontro com o Senhor, busca atualizar a nossa fé, busca fazer com que vivenciemos e atualizemos sempre este mistério. E tudo isto, meus irmãos, só se faz na vivência em torno do seu altar. Mais do que isso, né? E é muito bonito quando compreendemos a profundidade da Eucaristia, a Eucaristia que reúne tudo em torno do altar, todas as pastorais, todos os movimentos, e nós cristãos somos chamados à vivência destas pastorais, destes movimentos, e ali nas alegrias, nas tristezas, fazendo a experiência do encontro, do nosso encontro com o outro, mesmo encontro que o Senhor nos proporcionou, fazendo com que muitos conheçam o Evangelho, que muitos possam transformar a sua vida, e trazendo tudo isso para aquele que transformou, que é estar diante da Eucaristia. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Espírito que nos foi dado no dia do nosso batismo. No batismo, somos chamados a esta vivência na unidade, pelo Pai, no Filho, com o Espírito. E hoje estas crianças serão batizadas nesta mesma fé, para que cresçam também nesta unidade, para que cresçam junto ao Senhor, em torno do seu altar, sacrificando-se para a vivência, para o encontro com o Senhor que nos chama sempre à vida. A pergunta do salmista de hoje: Senhor, o que é o homem para dele vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Podemos muitas vezes responder por palavras, mas a maior de todas as respostas, ela vai se fazendo pela vivência e pelo testemunho. E a gente dirige-se diretamente para os padrinhos, padrinho e madrinha, eles que foram convidados pelos pais para serem seus colaboradores. E poderíamos dizer que a maior missão não é dos pais, a maior missão é dos padrinhos que se colocam à disposição, ao sacrifício de ajudá-los na educação da fé. Não podemos eximir os pais também, né, do trabalho, né, que é importantíssimo. O pai, a família, a igreja, a primeira igreja se faz dentro de casa, a igreja doméstica. Mas os padrinhos estão ali para colaborar com os pais. Se distanciarem, chamá-los de volta para o caminho. E se, porventura, né, essa criança se afasta, né, por conta dos pais, eles são chamados a ir ao encontro deles e trazê-los de volta à comunhão, à unidade, à igreja, à vivência na comunidade cristã. Então, padrinhos e madrinhas, vocês possuem uma responsabilidade muito grande. Sozinhos, jamais poderíamos realmente vivenciá-lo, mas é somente no Senhor, pedindo a Ele as forças necessárias para que realmente esta missão vá se concretizando e esta criança vá crescendo na fé, na comunidade cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.